Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Meus amados, em primeiro lugar eu quero trazer aqui alguns documentos, apresentar alguns documentos que eu vou falar da sua importância e quanto esse documento é comprometedor. Falo que um documento desse, ele derrubaria qualquer um administrador de empresa por falta de coerência, por falta de respeito e por injustiça. Pois bem, o nosso caso começa quando se foi descoberto por minha pessoa o desvio do senhor Antônio na cidade de Amaragi. Naquele momento eu tive uma guerra, porque nós costumamos ter uma guerra não contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. E outra vez uma guerra, até podemos dizer de fogo amigo, porque é uma guerra entre os próprios membros de uma instituição que nós consideramos séria, exceto a sua direção. Por muitas vezes eu enviei e-mails ao senhor Ailton. Eu lembro ainda que esse e-mail dele, salvo engano, era prailtonjalves. prailtonjalves@gmail.com.br. Eu não sei se era isso. @gmail.com. Eu não sei se é isso. Só sei que prailtonjalves, eu sei que era esse e-mail. Eu enviei tanto que até decorei, memorizei. Pois bem, vendo que eu estava incomodando, ele ia usando pontes que me levassem a ele, porque eu precisava denunciar aquela falcatrua, aquela desonestidade que era cometida pegando o dinheiro dos fiéis. Pois bem, finalmente ele resolve me atender. Foi quando eu levei um recibo que comprovava o desvio. Achando eu que eu fosse ser visto como aquele que quer colocar a coisa em ordem e achando que eles fossem me agradecer, o referido pastor, lá na mesa dele, sabendo como procede, porque eu não sabia até então, irmãos, nós éramos inocentes, sabendo o pastor como procede, como é que eles resolvem o problema entre si, ele disse: pastor, eu quero que o senhor mande a comissão de ética para lá para Amaragi, porque realmente ele trouxe um documento aí, mas lembrando que o documento que eu levei, irmãos, eles de alguma forma negavam a existência desse documento e eles não contavam que eu fosse ter acesso a esse documento, um documento comprobatório. Pois bem, mandaram então a comissão de ética para lá, só que a comissão de ética que foi composta na época por Simas Dias, Samuel Oliveira, João Fernandes, eu não lembro quem era o secretário, se era o Luiz Mário. Pois bem, passaram a tarde, irmãos, na casa do pastor supracitado, para orientar certamente como ele proceder. Qual a dinâmica, a metodologia de defesa? Pois bem, chegando naquela reunião com a assembleia lá para pautar o assunto, que fomos até depois de 0 hora para resolver essa questão. Reunião essa em que ele confessou o pecado e o senhor Simas Dias disse que a igreja era roçado dele e que seu Samuel não só instigou os irmãos a perdoarem o pastor, como a ainda ajudar. E o senhor Simas Dias também nessa reunião me proibiu de defesa, me cessou a defesa. Pois bem, depois de resolvida essa questão, e que consta em ata, essa reunião, essa assembleia consta em ata, eles sabem do que eu estou falando.
Depois disso, o que foi que aconteceu? Começou a perseguição. Começaram as perseguições. Perseguição a quem? Não foi ao culpado, foi ao inocente. E por que começaram a perseguir? Porque sabiam que eu era uma pedra no sapato dessa direção que está caída, corrompida. E eu não sei por que ainda não moveram um processo contra mim. Não é? E você que acha que a direção é inocente, induz ela a mover um processo contra mim. Porque não é possível. Por menos do que isso, o irmão aí foi convocado e eu até agora nada. Pois bem, começa o processo de perseguição a quem? Ao inocente. E a perseguição foi tanta que os irmãos sabem que a gente não suporta. Né? A gente não suporta. Porém, eu quero trazer um documento aqui que ele é a minha prova de que eu não só estou no caminho certo, como eu estava certo na época e estou certo hoje. Eu vou mostrar o primeiro documento para vocês. E esse documento aqui, eu espero que dê para ler. Eu vou tentar aqui por conta do reflexo, né? Eu espero que os irmãos, de alguma forma, consigam. Aqui no verso, eu vou ler para os irmãos. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Avenida Cruz Cabugá 29, Santo Amaro. O CEP é 50040, dígito 000, Recife, Pernambuco, fone 8130 841500. Cartão de membro Silvio Moura da Silva, função presbítero. Recife, 17 de maio de 2000, eu acho que é 2004, irmãos. Está aqui. Não faz muita diferença, porque esse cartão foi assinado por Ailton José Alves, pastor presidente. Pois é. Esse pastor, que, para minha vergonha, enquanto cidadão, sobre o qual não pesa nenhum delito. Então, enquanto eu cidadão, para mim é vergonhoso ter um pastor presidente desse naipe, que sobre ele sim pousa denúncias gravíssimas e mentiu mais de uma vez perante o juiz para toda a membresia ouvir. Agora imagina, você é crente na igreja cujo pastor é mentiroso. Desculpa. Depois, quando perguntado sobre os 12 milhões, se esses 12 milhões vai aparecer, ele disse que no tempo certo ele vai mostrar. Pois bem, esse homem, juntamente com essa direção, comprometida apenas com o que não deve, colocando a mão naquilo que não deve, ocultando aquilo que não deve, dizendo que não deve quando mente, essa direção, e não é exclusividade do seu presidente, os outros também são. Porque desses cidadãos que eu citei aqui, o menos grave é o caso do pastor João Fernandes, que esteve em Amaragi, que viu tudo, que assistiu tudo e ficou lá numa boa como se nada tivesse acontecendo. Já contra o seu Simas Dias, o roçado, a igreja é o roçado dele, portanto ele pega do roçado dele. Se eu tenho roçado, eu vou lá e pego na hora que eu quero o que eu quero. O seu Samuel, que hoje foi promovido, é o vice-presidente. Imagina, o vice-presidente da instituição, um homem que acobertou, que ainda induziu o povo a dar ainda presente ao homem citado, ao homem que cometeu os delitos. Ou não cometeu esse delito o senhor Samuel Oliveira, ou se eu não esteve na reunião, seu Simas Dias, ou se eu não esteve, seu João Fernandes, ou se eu não sabe, senhor Ailton, dessa situação. Pois bem, o outro documento que eu quero apresentar para vocês é porque sobre algumas cabeças, algumas pessoas ainda repousa a dúvida.
Eu lamento muito, porque o que é que a gente vai fazer para que as pessoas creiam? Eu creio que essas pessoas não acreditam nem que Jesus vai voltar. Pois bem, aqui é outro documento. Lembre-se que este documento não é cópia, é original. Vou ler para ti. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CNPJ 10.632.404/1000 ao contrário, dígito 51, Avenida Samuel Campelo, 86, Centro, 55.500.000, Escada, Pernambuco, fone 81-3534-2093. Eu não sei se o telefone ainda é este. Carta de recomendação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Gameleira, ou seja, o destino. Para que recebais no Senhor, segundo o uso dos santos... Ah, irmãos, aqui parece piada. Quem é santo aí nessa diretoria? Me diga um santo, por favor. Segundo o uso dos santos, apresentamos o portador da presente, nosso irmão Silvio Moura da Silva. Acho que dá para ver, não é, irmãos? Está desfocado. Silvio Moura da Silva, estado civil casado, membro desde 27 de 2004, ficha não tem, cadastro número 938400, batizado em Igreja Batista em 24 de 12 de 1979, o qual se encontra em perfeita comunhão com esta igreja. Portanto, nós o recomendamos como convém. Observação, o mesmo serve como presbítero. Escada 28 de julho de 2011, Pastor Joel Teixeira. E a assinatura do secretário. Agora a minha pergunta é, se um senhor, Silvio Moura, se encontra em perfeita, não é em comunhão qualquer, eu me encontro em perfeita comunhão. Portanto, sou um homem sobre o qual não pesa nenhuma falta. Agora me pergunta como é, e aí, irmãos, eu pedi essa carta porque eu estava perseguido e eu queria comprovar no futuro que eu era inocente. E o futuro chegou. Como é que um homem em perfeita comunhão, recomendado por um pastor, um suposto pastor, não tem condição de dar uma palavra numa escola bíblica, numa sala de escola bíblica? Porque quando o senhor Joel, que recomendou, me viu diante da sala, me chamou e disse que o pastor Ailton disse que não era para dar oportunidade a mim. Como é que... Então, me explica direitinho. Eu estou ou não estou em comunhão? Eu sou ou não sou um homem sobre o qual não pesa nenhum ilícito? Como assim? Me afastar. Aí, acompanha o raciocínio. A intenção era pisar. A intenção era tanger, a intenção era colocar da igreja para fora. E naquele período foi um período muito doloroso e prolongado para mim. Agora, eles costumam pedir o cartão de membro. E até hoje eles não vieram pedir. E eu estou até pedindo que eles venham pedir, porque eu quero perguntar a ele sobre qual argumento. E se eu que estou em perfeita comunhão de me solicitar o cartão, como é que vai ficar a situação do senhor Ailton José Alves, do senhor Simas Dias, Samuel Oliveira, Ailton Júnior, Ailton Pai? Finalmente, como é que vai ficar? Eles não terão nenhuma resposta. E se eles moverem um processo contra mim, nós vamos ter que comparecer e fazer uma cariação. E por isso que eles não falam, por isso que eles não fazem. Irmãos, uma igreja em que um cidadão em plena comunhão é tolhido no seu direito e um pecador, confesso, na frente de um juiz de direito,
na frente de todo mundo, é protegido, isso é tudo menos ministério, menos algo ligado a Deus. Não estou falando da IEDPE. A IEDPE é uma igreja séria, porém a sua direção, a diretoria está caída, perdida, enrolada em mentiras, em falcatruas, desvio de 12 milhões, ocultação de 12 milhões, que até hoje esse homem não prestou conta. Mentira diante do juiz, dizendo que o povo é livre para ir para onde quer, que não conhece o projeto de cidadania. Aí esse homem é protegido, e é protegido por cantores, por pastores que não merecem viver do seu dízimo, porque são cúmplices com ele. E aí vem me dizer o quê? Com a palavra, o senhor Ailton e a sua direção. Eu aqui libero o meu canal para os senhores. Querem fazer que eu faça uma entrevista com os senhores? Eu teria o maior prazer. Agora, eu tenho certeza que os senhores não vão querer, porque a palavra de Deus diz que o ímpio não prevalecerá no caminho do justo. Que Deus possa nos abençoar.